Oi, gente, boa noite. Eu sou a Jéssica e o nosso grupo escolheu falar sobre o Amazon RDS, ou Amazon Relational Database Service, que é um serviço de banco de dados relacional na nuvem. É uma forma de simplificar o gerenciamento do banco de dados. E quando a gente fala em gestão simplificada, a gente está falando em tarefas como backups e atualizações de forma automatizada, escalabilidade, ou seja, ajuste da capacidade do banco de dados com facilidade, criptografia e outras ferramentas de segurança, além da alta disponibilidade. E quando a gente se aprofunda em alta disponibilidade, estamos falando de cópias do banco de dados que são mantidas em servidores separados. Então, a gente tem a segurança de que a gente tiver um problema em algum banco de dados, a gente vai ter a réplica dele. Failover automático, então o sistema muda para um servidor reserva caso o servidor principal venha a falhar. Disponibilidade constante, então minimiza interrupções e garante acesso aos dados. E aí, né, por que usar o RDS em vez de configurar manualmente? Configurar e gerenciar um banco de dados pode ser muito difícil, né? Além de demandar ali, às vezes, um especialista, tem um custo alto, e o RDS se propõe a resolver isso através de uma solução gerenciada e simples. Né? O foco é permitir que a gente, como desenvolvedor, como usuário, foque totalmente na nossa aplicação, enquanto o RDS cuida da infraestrutura e manutenção do nosso banco de dados. E aí vamos supor que a gente tem uma VPC, né, uma Virtual Private Cloud, e dentro, né, dessa nuvem virtual privada, a gente vai ter as nossas subnets. Então a gente vai ter a IS1 e a S2, né? E aí a gente quer um cluster de banco de dados e a gente não quer se preocupar com esse servidor. A gente pode usar um RDS, né? E aí a gente vai escolher o nosso banco de dados. E aí pode ser PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, enfim. Define o tipo de instância e armazenamento e as nossas subnets. E aí o AWS vem para a gente e entrega um endpoint pronto para uso. Isso quer dizer que a gente vai ter um banco de dados configurados e funcionando. Além disso, ela vai nos trazer algumas funcionalidades. Então, na hora que eu estou lá configurando, eu posso, né, escolher a opção de multi-AZ, ou seja, o RDS vai criar uma réplica síncrona, né, em outra zona de disponibilidade. E se o primeiro banco de dados falhar, o secundário assume automaticamente. Então, toda vez que alguém vier no primeiro banco de dados e fizer alguma alteração, ela vai refletir nesse segundo de forma síncrona, né? Sincronizada. E aí, né, à medida que o tempo vai passando, a nossa aplicação vai crescendo, 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 e o RDS vai cuidar das atualizações de patches, backups automáticos e monitoramento através de métricas nativas como CPU, memória. Né? Então, a gente não vai precisar se preocupar, porque esse ponto é bem semelhante com lá o nosso EC2, né? Ele vai estar sempre se adaptando ali de acordo com a nossa necessidade. E aí, trazendo ali por último, mais um exemplo de funcionalidade do RDS, né? Então, imagina que a gente tem um cenário ali com muitas leituras e poucas escritas. Então, eu tenho um cenário onde o meu usuário faz muita consulta no meu banco de dados. A gente pode usar e pode configurar uma read replica, né? Que é uma cópia assíncrona. Então, as atualizações feitas no banco de dados principal são copiadas para o read replicas de forma assíncrona, ou seja, tem ali um pequeno atraso, um lagzinho de tempo, para que os dados mais recentes do banco de dados sejam refletidos nessa réplica. E aí eu tenho a separação de leituras e escritas. Então, o banco de dados principal continua sendo responsável pelas operações de insert, update e delete, enquanto as read réplicas atendem às operações de leitura, ou seja, os selects. Então, o que é que eu tenho? O redirecionamento de tráfego. A aplicação pode ser configurada para direcionar consultas que só precisam de leitura diretamente para a read réplica. E isso faz com que eu reduza a carga do meu banco principal.
Esses são alguns exemplos, né, das funcionalidades e das vantagens que o RDS traz, né, quando você escolhe isso para gerenciar o seu banco de dados, né? Além disso, a gente tem integração com security groups, controle de acesso e a possibilidade de manter o banco privado na rede. Além de que ele monitora o desempenho, gerencia failovers e permite ajustes de escalabilidade conforme o necessário. Para finalizar, né, a minha introdução, a gente tem aí um alto desempenho, porque a gente consegue aproveitar a infraestrutura poderosa da AWS. Isso tem redução de custo, porque a gente aí só paga pelo que utiliza, né? Se beneficia dos recursos de segurança robustos da AWS, além de conseguir acessar os nossos dados de qualquer lugar do mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Oi, pessoal, meu nome é Valdir, fiquei responsável por apresentar a criação de uma instância RDS em si, e tudo começa aqui na barra de pesquisa, onde a gente procura o nosso serviço RDS, que é o Relational Database Service Gerenciado. E ao entrar aqui, vamos ver várias guias aqui no lado esquerdo. Na guia painel mesmo, ao descer, a gente vai ver um botão aqui chamado Criar Banco de Dados. A gente vai criar e vai entrar no ambiente de configuração da nossa instância de banco de dados. A primeira escolha vai ser o método de criação de banco de dados. Onde temos a criação padrão, no qual a gente vai definir as várias configurações como disponibilidade, segurança, backups, manutenção, e a criação fácil, que a própria AWS vai definir para a gente, com as melhores práticas definidas por ela, essas configurações. O segundo passo é o tipo de mecanismo, que é o SGBD desse banco de dados. Vemos que as duas primeiras opções aqui que ele mostra é o Aurora. A Aurora é o produto da AWS. E a AWS, como detentora desse produto, ela tenta promover esse produto em relação aos demais. Portanto, ao entrarmos aqui e vemos os recursos desse tipo de mecanismo, vemos que o Aurora é bem superior em relação a recursos do que os demais. Por exemplo, o Aurora MySQL, que é compatível com o SGBD MySQL, tem até 5 vezes de throughput do que o MySQL Community Edition. Até 128 TB de armazenamento SSD, replicação de 6 vias, até 15 réplicas de leitura para aplicação de grande porte e monitoramento automático de failover. Para a gente ver essa diferença, temos o equivalente aqui do MySQL, sem ser o Aurora, vemos que o armazenamento é até 64 e não tem todos aqueles recursos que o Aurora permite. Para efeito de aprendizado, eu vou escolher o PostgreSQL, que também permite a gente utilizar o nível free tier que o Aurora não permite. Como falei, o próximo passo é escolher o tamanho da instância de banco de dados. Temos produção, dev test e nível gratuito, que é o famoso free tier, né? O produção e dev test, assim que criar o banco, eu vou ser cobrado aqui na minha conta. Portanto, para efeito de demonstração, não é interessante. Então, vou escolher o nível gratuito free tier, que vai permitir a gente utilizar esse banco de dados pelos próximos 12 meses sem ser cobrado. O próximo passo é a escolha do nome, do identificador dessa instância de banco de dados. Eu vou deixar como padrão, database 1. O próximo passo é escolher o nome do usuário root. Eu vou deixar o padrão também, que é Postgres. Então, o próximo passo aqui é o gerenciamento de credenciais. Então, a gente vai escolher a forma, né, do gerenciamento de senhas e criação de senhas. Eu vou escolher a autogerenciada, que vai permitir eu criar a própria senha, ou fazer o RDS criar, mas eu que vou gerenciar essa senha. Também pedir para criar aqui uma geração automaticamente. A próxima opção é se você quer ou não conectar já uma instância EC2 previamente criada. Eu vou escolher não conectar. E por fim, a gente vai visualizar todas aquelas configurações pré-definidas pelo método de criação fácil que a gente escolheu lá no início. Temos aqui criptografia está habilitado. Descendo mais, vemos que backups automáticos também está habilitado. A porta do banco de dados foi definida como a 5432. Entre outras coisas aqui, padrões da criação fácil. E por fim, a gente clica aqui no criar banco de dados. Vemos aqui que foi criado o nossa instância do SS. Na verdade, está o status criando ainda.
nós podemos entrar aqui e visualizar a nossa instância recém-criada do RDS. Temos aqui as várias configurações e recursos que a gente criou, as várias abas aqui para a gente poder gerenciar essa instância do RDS. Temos segurança e conexão, monitoramento, visualizar os logs desse banco de dados, configuração, manutenção, a gente pode colocar no modo de manutenção e depois retirar, migração de dados, entre outras coisas. Então, basicamente, esse é o processo de criação de uma instância RDS, de um modo bem simples, para a gente aprender as principais etapas. Passando agora para modelos de cobrança, que vai ser apresentado por Luiz. Boa noite a todos. Vamos continuar a nossa explicação sobre o Amazon RDS. Vamos falar agora sobre os custos e os modelos de cobrança. Bem, vimos que o Amazon RDS é um serviço gerenciado que simplifica a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais. E para se aproveitar o máximo do RDS, faz necessário entender os fatores que vão influenciar os custos e os modelos de cobrança disponíveis. Vimos que ele suporta vários tipos de mecanismo, como o MySQL, o PostgreSQL, o MariaDB, o Oracle e o SQL Server. E quando falamos de fatores que vão influenciar no valor final do custo, podemos citar alguns tipos de fatores como região, o mecanismo de banco de dados, o tamanho da instância, o armazenamento e algumas outras configurações que vamos citar mais adiante. Bem, vamos citar alguns principais componentes que vão influenciar no custo final do Amazon RDS. O primeiro componente que vamos citar seria a instância de banco de dados, certo? A instância de banco de dados são o núcleo do RDS. Elas representam o poder computacional alocado para o banco de dados e geralmente são cobradas pelo tempo de uso, certo? O tipo de instância vão variar de configurações básicas, como, por exemplo, as variações mais básicas sendo ideais para testes pequenos, como, por exemplo, testes de pequenos aplicativos, como até podem ser para configurações mais robustas, que seriam projetadas para cargas de trabalhos mais intensas. Os modelos de cobrança da instância de banco de dados geralmente são ou pelos modelos on-demand, né, sob demanda, ou reservada. O modelo sob demanda não tem compromisso de longo prazo, ele é ideal para cargas de trabalhos temporárias ou imprevisíveis, e o preço geralmente é cobrado por hora ou segundo de execução. E as instâncias reservadas, elas oferecem uns descontos mais significativos, que podem se comprometer de 1 ou 3 anos, e a performance, né, o custo sempre vai variar de acordo com os recursos alocados. Por exemplo, se for solicitada uma instância com mais vCPUs, maior quantidade de memória RAM, o custo será maior, porém, entretanto, ele vai suportar cargas mais pesadas. Outro componente que vai afetar o custo final é o armazenamento. O custo do armazenamento do banco de dados ele é determinado pelo tipo de armazenamento. Vamos citar três, que no caso seria o GP3, que é um equilíbrio de custo e performance, que ele é adequado para a maioria dos casos, que o seu valor é cobrado de giga por mês. Tem o IOPS provisionado, que ele é otimizado para aplicativos que exigem alta taxa de entrada e saída, como o sistema OLTP, que está sendo citado aqui no slide, que é o sistema ideal para bancos. O tipo de armazenamento Magnetic, que é uma opção de menor custo, geralmente usado para cenários legados ou com requisitos limitados de performance, e também com um custo calculado por mês. Cada tipo de armazenamento que tiver um IOPS configurado sempre vai ter um valor cobrado a mais também. Outro componente de custo, backup e restauração. O Amazon RDS ele já permite o realizamento de backups automáticos, tendo seus backups gratuitos, que no caso ele oferece 100 GB do tamanho do banco de dados ativo. Caso seja necessário alguns gigas a mais, sobre o backup, ele vai ser cobrado pelo tanto de giga por mês. Temos também as transferências de dados, que nesse caso a entrada de dados ele vai ser gratuita, porém a saída de dados vai ser cobrado de acordo com os volumes transferidos de região. Isso inclui os dados enviados para fora do RDS ou da região do AWS. Outro componente de custo seriam alguns recursos extras que vão oferecer benefícios a mais.
como o Read Réplicas, que no caso vão ser réplicas de leitura que ajudam a balancear a carga, cobrados como instâncias separadas. No caso, vai ter um valor de um custo adicional de forma separada. Tem também o Multi-AZ Deployment, que seria um recurso de alta disponibilidade que mantém uma cópia de banco de dados em outra zona de disponibilidade, que nesse caso a cópia também será cobrada separadamente. E tem também os licenciamentos dos bancos de dados. Nesse caso tem o BYOL, que seria o Bring Your Own License, que no caso você utiliza a sua própria licença, geralmente nos ambientes Oracle ou SQL Server. E tem também a licença incluída, que no caso o custo da licença ela é incorporado pelo preço da instância. E bom, sabendo dos componentes que vão afetar o custo final, vamos falar agora sobre os modelos de cobrança. Nesse caso, vamos começar falando sobre o modelo de cobrança sob demanda, que não existe compromisso a longo prazo. Ele cobra por hora ou segundo, com flexibilidade para escalar recursos conforme necessário, que ele é ideal para cargas de trabalhos temporários, testes ou situações imprevisíveis. Temos as instâncias reservadas, que vão proporcionar descontos de acordo com a forma de pagamento que o usuário quiser, que nesse caso, se for o pagamento adiantado total, ele vai receber o maior desconto. Se for um pagamento parcial adiantado, vai ser um desconto intermediário com custo mensal menor. E sem pagamento adiantado, sem nenhum desconto ou com um menor desconto. Temos também a camada gratuita, que os novos usuários da AWS eles vão poder usar o RDS gratuitamente pelos primeiros 12 meses, pelo primeiro ano, que vão ter uma instância de 20 GB de armazenamento SSD e 20 GB para backup. Bem, vendo todas as relações de cobrança e custo, foi realizada uma pesquisa para falarmos um pouco sobre as práticas para otimização de custo, ou seja, para evitar maiores gastos. Nesse caso, vamos falar sobre escolher exatamente o tipo de instância, que no caso seria utilizar instâncias menores, que sempre, querendo ou não, vai variar de caso para caso, sendo que uma pessoa que realmente necessitar somente do Amazon RDS, somente para desenvolvimento, testes, coisas mais simples, sempre vai ter uma economia a mais, porém vai ter o caso que vai ser realmente necessário é, o Amazon RDS para maiores demandas, para maiores projetos, maiores trabalhos. Reservas de instância, que no caso seria utilizar o modelo reservado para os bancos de produção estáveis. O auto-scaling de armazenamento, que seria habilitar apenas quando for necessário para evitar custos inesperados. Backups e retenção, que define políticas claras de retenção para não acumular aqueles dados que são desnecessários. E o monitoramento do uso, verificar quais são os recursos que estão sendo utilizados e por quanto tempo ele está sendo utilizado. Tanto que é citado uma dica de utilizar o Amazon CloudWatch, que ele vai identificar e ajustar os recursos conforme for para otimizar o valor final. Bem, essa foi a explicação sobre o Amazon RDS, falando sobre o custo e os modelos de cobrança. Muito obrigado pela atenção e boa noite.